Meus irmãos, é com muita alegria, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal O Óbvio Precisa Ser Pregado. Meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Rodrigo, e nesta feita eu quero aqui, juntamente com os irmãos, meditar em um texto sagrado e numa temática que Deus tem colocado ao meu coração, e eu quero aqui, junto com os irmãos, meditarmos para que em tudo Jesus seja glorificado. Quero, por base, tomar o livro de Salmos, de número 34, versículos de número 1 ao versículo de número 4, para brevemente estarmos aí meditando a respeito da verdadeira adoração, meus irmãos. Nós vamos estar lendo este Salmo de Davi, que nos traz aí uma orientativa muito importante por intermédio desta leitura. Os irmãos vamos ver, nós vamos ver que Davi nos dá uma orientação do verdadeiro significado da adoração ao Senhor, tá? E algo que nós devemos trazer para nós como ensinamento, fazer observância. O porquê que eu tenho trazido esta temática em pauta, Deus tem colocado em meu coração. Porque nós estamos vivendo em dias trabalhosos, difíceis, em que a verdadeira adoração está sendo desvirtuado o seu real significado. E é aqui que eu quero, junto com os irmãos, meditar a respeito desta importante temática para a honra e a glória de Jesus. Salmo de número 34, versículo 1 ao 4 diz: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Meus amados e queridos irmãos, nós temos aqui, por intermédio destes salmos, uma orientação importante, tá? Rapidamente eu quero tomar aqui por base o versículo de número 3 e trazer dois fundamentos, que nós temos aqui para uma verdadeira adoração, para uma adoração autêntica. Olha o que o salmista diz: engrandecei ao Senhor comigo, tá? Uma das finalidades do louvor, irmão, da adoração, quando nós entoamos louvores ou quando fazemos algo para a glória do nome santo de Jesus, é de engrandecer o Senhor, o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos como cristãos, irmãos, como servos do Senhor, não é para nossa glória. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que possuímos, adquirimos, foi pela misericórdia do Senhor, Eu sou prova disso. E todos os irmãos também, que servem ao Senhor, têm esta consciência. Todos aqueles que se disponibilizam servir ao Senhor em espírito e em verdade têm essa consciência. Eu não era merecedor aonde eu estou. Só alcancei essa dádiva por causa da misericórdia do Senhor. Então, se não fosse o Senhor, eu não estaria onde eu estou. Eu não teria a família que tenho. Eu não seria aquilo em que me tornei. Tudo isso graças ao Senhor. Então, quando nós nos direcionamos a cantar louvores ao Senhor, a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor, tá? O meu foco principal, como o salmista aqui está expressando, é de engrandecer ao Senhor. O mérito de tudo aquilo que eu faço e acontece é do Senhor. O mérito de tudo aquilo que eu faço e tenho êxito é o Senhor. Tudo aquilo que eu possuo e que no decorrer da minha vida adquiri é por mérito, não meu, mas do Senhor. É por isso que o fruto dos meus lábios deve ser de engrandecer ao Senhor. E o salmista ele diz isso. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo. Primeiro ponto que nós temos que entender. Toda adoração, todo louvor é para o Senhor, é para a glória do Senhor e é direcionada ao Senhor. Nenhum homem, alguém, um ser humano, pode tomar este mérito para si, porque sem o Senhor, a própria Bíblia diz, sem mim nada podereis fazer, porque se não for ao Senhor, como diz lá no Salmo de número 124, irmãos, se não for ao Senhor, irmãos, o inimigo já tinha nos sucumbido, já tinha nos derrotado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o principal objetivo da adoração é engrandecer ao Senhor
E ele diz na parte B do verso 3, e juntos exaltemos o seu nome santo. Ou seja, exaltar ao Senhor é a finalidade da nossa adoração. É bendizer ao Senhor, irmãos, é colocar Jesus em evidência. A verdadeira adoração, irmãos, significa total rendição a Deus e também uma entrega plena. Adorar ao Senhor, meus irmãos, excede de cantar bonito. Não é simplesmente cantar bonito. Cantar bonito é um dom que Deus concede a alguns dos seus servos para que o seu nome seja glorificado por intermédio do fruto dos nossos lábios, né? Mas a adoração vai independentemente disso, né? Às vezes alguém não tem uma voz que muitos achem agradável aos seus ouvidos, mas a simplicidade, a verdade em que ele expressa aquilo que sai dos seus lábios chega diante do trono da glória de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ou seja, a nossa verdadeira adoração é quando nós vivemos em espírito e em verdade para servir ao Senhor independentemente de qualquer situação. Então a nossa finalidade deve ser de rendição, de entrega, de dedicação, uma vida voltada para servir ao Senhor. E este sim é o verdadeiro significado de viver uma vida de adoração verdadeira e autêntica para a glória do nome santo de Jesus, né? E nós temos vivido dias, irmãos, em que esta verdadeira adoração está sendo desvirtuada do seu principal objetivo, né? Que nós vimos aqui é de exaltar, né, o nome santo do Senhor e também de engrandecer. A finalidade dos nossos louvores tem que ser engrandecer o nome de Jesus, até mesmo porque, irmãos, quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, quem que perdoou os nossos pecados, quem que se entregou no madeiro, quem levou, né, o peso, né, dos nossos pecados sobre si foi o Senhor Jesus. Então o mérito, né, e também o louvor, a adoração, tudo aquilo que nós podemos render deve ser destinado a Jesus, para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado. Nós vivemos dias em que muitos hinos ditos cristãos estão fora totalmente deste principal objetivo. E isso nós temos que observar como servos do Senhor. Nós temos que observar os hinos que nós louvamos ao Senhor Jesus, né? Por intermédio do nosso louvor, né? O Senhor Jesus é glorificado em nosso meio. E nós temos que entender que nós louvamos a Deus pela sua benignidade, pela sua misericórdia. Então, os louvores que nós entoamos têm que ter esta finalidade de engrandecer ao Senhor. E muitos louvores, as letras dos louvores que muitos de nós cantamos, né? E às vezes oferecemos, né, durante os nossos cultos, não estão glorificando a Jesus. Hinos que se intitulam cristão, aonde você discorre o seu texto, não cita nem sequer uma vez o nome de Jesus, irmãos. Estes louvores intitulados cristão, que não engrandece o nome de Jesus, tem que ser arrancado do nosso meio, né? Porque aquele que tem que ser evidenciado, né, na nossa adoração é o Senhor Jesus. E nós estamos vivendo tempos em que muitos, né, autores de hinos que se dizem para glorificar a Jesus, para eles não terem aí, né, uma divergência com o mundo, então falam palavras bonitas, falam, né, a respeito de vitória para o homem, mas não cita Jesus, não exalta o nome de Jesus, não glorifica o nome de Jesus, até mesmo porque, né, nós sabemos e entendemos que aonde há Jesus Cristo não há trevas. E muitos estão querendo, irmãos, agradar o mundo e agradar a igreja. E quando isso acontece, nós estamos fadados ao fracasso, porque quando nós servimos a Jesus, não tem como nós agradar ao mundo. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que proceder daí é do maligno. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. E nós não podemos adorar e nem servir a dois senhores. Se nós servimos a Jesus, se nós somos cristãos, nós temos que evidenciar o nome do nosso Senhor. Nós temos que proclamar o nome do nosso Senhor. E é aí que eu quero trazer aqui aos irmãos
outra situação que tem acontecido em nosso meio, né, principalmente no meio dos nossos departamentos infantis, né? As nossas crianças, que são o presente. Muitos dizem, as crianças são o futuro da igreja, são os futuros missionários, são os futuros pastores, né? E em parte sim eu concordo, mas não são somente o futuro. As nossas crianças já são presente da igreja. E nós temos que também, irmãos, ter uma observação naquilo que nós ensinamos para as nossas crianças. Nós como obreiros, né, que temos responsabilidade sobre um departamento de infantil como de criança, ou até mesmo os dirigentes de congregações, nós temos que fazer essa observação. E eu tenho visto, irmãos, muitos hinos ditos, né, cristãos destinados às nossas crianças, aonde não citam o nome de Jesus. Ou quando fala brevemente, mas o foco principal, como nós vemos que a adoração tem que ser, não é este o real foco e nem o real objetivo, né? Temos visto aí louvores que dizem ser cristão, que falam mais de pinguim do que de Jesus. Alguns louvores que falam mais de canguru do que Jesus. Alguns outros louvores aí intitulados cristão que diz que eu e você ficamos molinho por Jesus. E na verdade a Bíblia diz, né, que nós ficamos arraigados no Senhor Jesus firme. Crente, irmão, não fica molinho por Jesus, não. Crente fica igual a palmeira, firme, vem vento, ele pode ser balançado de um lado para o outro, mas depois que passa a tempestade ele continua em pé firme, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Então nós temos, irmãos, que ter estes valores e esses princípios bem estabelecidos, porque muitas das vezes alguém pode pensar assim, mas é uma certa observância rígida demais, e não é, irmãos, não é. Alguns podem pensar assim, mas o irmão às vezes está sendo um pouco persistente demais em algo tão simples. Não há simplicidade, irmãos, né, de formas assim depravada quando se utiliza o termo adorar a Deus. Não é simples, não. É algo grandioso, né? É algo maravilhoso, é algo grande, é algo especial, é algo importante para a igreja. A igreja está pautada e firmada sobre este princípio que é da verdadeira adoração. Quem vem lá do mundo e olha para nós tem que ter evidenciado que nós glorificamos ao Senhor em espírito e em verdade de maneira plena, que aquilo que nós entoamos é glorificar o nome santo do Senhor, aquilo que nós realizamos é para glorificar o nome santo do Senhor. É por isso que a verdadeira adoração ela não pode ser desvirtuada, e nós, se não cuidarmos, estamos vendo isso adentrar em nosso meio, né? Louvores dito cristão que chamam Jesus de você, né? Que não trata o Senhor, como Ele é das nossas vidas. Louvores destinados às nossas crianças que estão tirando o foco, o princípio, né? O valor fundamental para a verdadeira adoração. Olha, irmãos, um louvor que se diz para as nossas crianças que serve a Jesus, que fala mais de pinguim do que de Jesus, que fala mais de canguru do que de Jesus, que trata um crente como molinho por Jesus. Não, irmãos, nós somos aqueles que estamos aqui nesta terra como sal, para preservar os valores, os princípios estabelecidos por Deus. Então, nosso fruto de adoração, de maneira autêntica e verdadeira, deve ser para engrandecer a Jesus, deve ser para evidenciar a sua majestade, a sua glória, aquilo que o Senhor fez por mim e por você. É por isso que nesta feita eu quero trazer este alerta ao meu e ao teu coração. Observemos, irmãos, aquilo que é entoado pelos nossos lábios, tá? Observemos aquilo que nós estamos entoando dentro das nossas igrejas, né? Da igreja do Senhor Jesus Cristo, ao qual nós estamos inseridos e servindo, tá? Aonde nós estamos glorificando o nome santo do Senhor, né? A igreja do Senhor, irmãos, aonde nós estamos plantados, deve ter princípios e valores que evidenciem, tá? A verdadeira e autêntica adoração. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, continuemos firmes, lembrando sempre, meus irmãos, juntos somos mais fortes, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoe.